De pé, irmãos, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, apenas 2 versículos, o verso 23 e o verso de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Façamos uma leitura em uníssono, em uma só voz. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, excetuando o Bruno e a Ana Paula e a Jane. Os demais podeis assentar. Nós queremos, nesse instante, Bruno, Ana Paula e Jane, agradecermos a Deus pela presença de vocês no culto essa noite. Deus os abençoe, para nós é uma alegria muito grande poder recebê-los. Só que, além de expressar a nossa alegria e gratidão a Deus pela presença de vocês, nós vamos dirigir algumas palavras a vocês. Vamos juntos? Vamos nos pôr de pé novamente para dizer para eles a nossa alegria de poder recebê-los? Visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Quem estiver próximo, por favor, queira cumprimentá-los, dando a eles as boas-vindas. Nosso desejo que vocês possam estar conosco em outras oportunidades. Estimados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite nós gostaríamos de falar sobre 3 características dos verdadeiros adoradores, baseado na passagem bíblica que nós acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. O capítulo 4 até o verso de número 30, nós vamos ver Jesus se relacionando com uma mulher samaritana que já tinha 5 maridos e o que ela tinha no momento não era dela. Provavelmente não era dela porque a situação dela estava ilegal, ou seja, a probabilidade para os judeus poderia ter 2 até mesmo 3 divórcios. Essa mulher já teve 5 e agora tem mais um, e ela confessa que o que está com ela não é o seu marido, provavelmente porque a situação dela não era legal, não era lícita diante dos judeus o seu relacionamento. Essa mulher samaritana, ela vai ter um encontro com Jesus Cristo que vai transformar a sua vida. A Bíblia também, nesse texto, vai falar que Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele chama 12 homens, 12 discípulos e vai prepará-los para que, quando ele fosse assunto aos céus, o evangelho não terminasse, pelo contrário, pudesse ser dado continuidade através dos discípulos, dos apóstolos, que ele, no colégio apostólico, os preparou. Eu julgo ser o maior seminário que qualquer discípulo pode ter passado, aprendendo com o mestre, com o próprio mestre, a teoria e a prática. E eles guardaram aquilo de maneira que os seus corações ardiam quando Jesus estava presente entre eles, sobretudo pós-ressurreição. Mas, além dos discípulos, nós vamos também perceber que, por conta do testemunho dessa mulher samaritana, muitos outros samaritanos foram procurar a Jesus pelo testemunho dessa mulher, que deveria, e assim era para os judeus. Por exemplo, eu estou aqui com um copo d'água. Se algum samaritano tocasse em qualquer utensílio, os judeus consideravam que aquilo era contaminado. Jesus pede a essa mulher água de beber. Se ela desse água para Jesus, seria considerado aqui algo muito grave, porque Jesus, sendo judeu, falando com a mulher samaritana, tocando no mesmo utensílio que o judeu considerava que era impuro. Mas Jesus fez isso, quebrou o paradigma,
veio para inserir os que estavam fora e pregar uma mensagem de esperança para todos os homens. Aqui tem 3 classes distintas. Uma mulher com a vida ilícita diante de Deus e da sociedade, 12 discípulos que estão aprendendo e acompanhando o Senhor Jesus Cristo durante seu ministério, e os samaritanos, gentios, que estão sendo inseridos à medida que eles também creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O Mauro falou sobre algo que nós estamos fazendo, e eu aproveito para fazer o merchan. Ou seja, o que nós temos? Todas as quartas-feiras, diferente de hoje, que a pregação é um monólogo, nós temos estudo bíblico. No estudo bíblico, você pode participar como se fosse uma escola bíblica dominical. Não é muito bom isso, porque eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, meu filho tendo em torno de 10, 12 anos, começamos a falar sobre um dos temas de teologia sistemática, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. O garoto, depois que terminei o estudo, aquele dia que você ora, você estuda, pede a Deus direção, vai dar bom hoje. Aquele dia deu ruim. O garoto levantou e perguntou: pai, se Jesus voltasse hoje, nós receberíamos um novo corpo e íamos ser arrebatados e íamos adentrar no céu. Nós somos a milenista, não cremos no milênio literal, então ele fez a menção daquilo que nós tínhamos compartilhado. Aí ele me derrubou, ele falou assim: pai, chegando lá, continuo com 10 anos, continuo desse tamanho, eu vou crescer até a estatura do Senhor. Aí aconteceu o que o Mauro falou. Falei: irmãos, eu não sei a resposta, vou pesquisar, na próxima quarta-feira eu trago a resposta para os irmãos, e quanto ao meu filho eu converso com ele em casa. Mas a ideia, na verdade, não briguei com o filho, é claro, né? Fiz apenas alusão daquilo que nós estamos, irmãos, à medida que estudamos a palavra, além de crescer, fica notório que nós não sabemos tudo. E, pastor, qual é a resposta? Até hoje não tenho, entendeu? Nós vamos entender, irmãos, que as coisas reveladas pertencem a nós, e as encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas Ele nos dá acesso àquilo que é necessário para sermos salvos e continuarmos crescendo na sua presença. O livro que nós estamos usando na quarta-feira é o Esboço de Teologia Sistemática de Langston. Trago o conceito de Langston acerca de quem é Deus. Diz o seguinte: Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa é a definição de Langston que ele traz acerca de quem é Deus. Deus é espírito pessoal. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica onde os judeus tinham dificuldade no relacionamento com os samaritanos. Por causa de quê? Os samaritanos são aqueles oriundos do cativeiro, quando houve a divisão das 12 tribos, 10 tribos foram para o cativeiro na Síria. E ali, irmãos, eles se corromperam. Então, os samaritanos é uma mistura de gentios e judeus, trazendo alguns conceitos, trazendo algumas práticas mundanas. É como se tivesse uma igreja, né, que durante algum momento ela abre um espaço e insere na sua liturgia coisas mundanas, e por isso eles eram rejeitados. Isso vai acontecer em torno de 700 anos antes de Cristo e vai perdurar até a época de Jesus. Então, essa mulher samaritana, os judeus vão considerar não só ela, mas todos os demais samaritanos impuros. Essa mulher, ela vai até um poço chamado Poço de Jacó, que deveria ter mais ou menos 30 metros de profundidade. Há um relato que no ano de 1935, após uma limpeza, chegaram a fazer novamente a medição e disseram que chegou a 42 metros. Então, essa mulher, ela está às 12 horas pegando água nesse poço. Quando ela está pegando água no poço, o Senhor se aproxima dela e pede a ela água de beber. Primeiro, não era comum um mestre, o rabi, se aproximar de uma mulher em local público. E mais do que isso,
essa mulher, ela é samaritana. As mulheres tinham por costume pegar a água na parte da tarde. Irmãos, eu sou oriundo do Morro do K11, lá em Nova Iguaçu. Peguei muita água, irmãos, muita água, de balança, não é? Balança, e nós procurávamos fazer isso. Ou era à noite ou era bem cedo, porque o sol de rachar incidindo sobre a nossa cabeça, então a gente pulava fora. E aqui diz que essa mulher vai pegar água meio-dia, sabe por quê? Porque meio-dia as demais mulheres que provavelmente não queriam se relacionar com ela por conta da sua impureza, não por ser somente samaritana, mas também pela questão moral, por ter 5 maridos, está com um agora que não pode ser considerado dela, por estar numa situação ilícita, e essa mulher, às 12 horas, ela encontra não com nenhuma das suas vizinhas, que certamente estava envolvido em outras coisas e só buscariam a água em torno de 6 horas da tarde, à tardinha, e essa mulher tem um encontro ali, não é com nenhuma das suas amigas, para uma resenha, para um bate-papo, para colocar as histórias em dia, ela encontra ali com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, naquele momento ali, irmão, sendo ele 100% Deus, ele estar ali manifestando a sua parte humana, porque abriu mão da sua parte, de alguma das suas atributos, de alguns dos seus atributos, de algumas das suas prerrogativas divinas para estar entre nós. Aí Jesus sente algumas coisas que nós sentimos. Jesus está parado diante de um poço que ele está cansado, ele está com sede e mandou os discípulos irem até, não sei se naquela época já tinha, né, se era o Savenhago, se era o Atacadão, ou cadê o Assis? Ou lá no Açaí. Jesus manda eles irem ao mercado, irmãos. Essa conjectura minha nem pensa em ser realidade, irmão. Nada disso existia na época. Jesus manda eles irem ao mercado comprar algo para comer. Quando eles retornam, eles sentem-se impactados, porque Jesus, conversando com a mulher que eles não conheciam, o impacto foi tão grande que eles nem perguntaram quem era aquela mulher. E nós vamos entender, irmãos, que algumas coisas que ali aconteceram levavam que Jesus se afastasse dessa mulher, porque nós vamos entender que essa divisão entre judeus e samaritanos, ela foi tão acirrada que até o local de adoração era diferente. Jesus está falando com essa mulher sobre um Deus que é adorado em espírito e procura seus adoradores, e essa mulher está discutindo o local. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que em determinados lugares nós não podemos perder tempo com detalhes irrelevantes. Precisamos falar de Jesus. Não, mas por que aquele negócio? Teve um dia que houve uma discussão teológica, se Adão tinha umbigo ou não. Não, Adão tinha umbigo, Adão não tinha umbigo. Adão foi criado por Deus, o cordão umbilical é na hora da gestação. Não, Adão tinha umbigo, aí ele vai perder tempo. Se Adão tinha ou não umbigo, qual é a relevância nisso? É saber que foi criado por Deus e a partir dele toda a raça humana vai ser reproduzida, mas nós entendemos que Jesus não perdeu tempo. Jesus vai conversar com essa mulher sobre algo que ela conhecia. Durante muito tempo, irmãos, nós achamos que 3 coisas que eu sempre aprendi no trabalho que não se discutiam: religião, futebol e qual outro? Política. Hoje eu penso completamente diferente. Nós precisamos ter uma ideia desse todo para defendermos a fé e as nossas convicções básicas, doutrinárias, extraído da palavra de Deus. O posicionamento meu, ele está baseado na Bíblia Sagrada, em todas essas situações. Então, hoje o que nós entendemos, que Jesus está diante de uma mulher, ele não vai falar sobre churrasco, vai ter um churrasco aí, está dentro ou está fora. E a mulher está pegando água, ele fala, dá-me de beber, e diz para ela que tem uma água, se ela tomasse, ela jamais voltaria a ter sede, despertou a curiosidade dele. As pessoas estão, irmãos, fazendo questionamentos enormes. Até onde nós vamos? Até onde isso vai? Não tem limite, não vai parar.
clame a Deus. Essa mulher recebe a resposta vinda da parte de Deus. Se você tiver uma experiência genuína com Jesus, a sua vida vai mudar, porque aquela água ali que ele está falando, Jesus tem algumas metáforas que o representam. Ele é a porta, ele é a luz, ele é o Filho de Deus, que tem vários nomes a ele atribuído, e aqui também a água é Jesus, que vai saciar a sede dessa mulher, de maneira que ele falou, se você tomar dessa água, acabou a tua sede. Ela falou, peraí, como pode ser isso? Essa mulher está fazendo talvez o mesmo questionamento que fez Nicodemos. Quando o Senhor falou com ele, necessário vos é nascer de novo, falou, como é que pode o adulto retornar para o ventre da minha mãe? E aquele homem, aquela mulher, irmãos, ela está sendo impactada por alguém que está conversando com ela, desprezando o fato dela ser samaritana. Aqui tem um detalhe, irmãos, muito interessante, porque a Bíblia diz que Jesus se deslocou da Judéia para a Galiléia. E sabe o que aconteceu? Jesus tinha geograficamente 3 opções para chegar na Galiléia. Sabe o que ele faz intencionalmente? Os judeus não fariam isso. Os judeus ortodoxos evitaria passar por entre esse povo impuro, considerado por eles os samaritanos. Jesus vai passar justamente na aldeia dos samaritanos. Lembram quando nós proclamamos acerca de missões? Atos 1:8, ser-me-eis testemunha aonde? E até os confins da terra. Então, Samaria, irmãos, faz parte do plano de Deus. Araraquara faz parte do plano de Deus. Nordeste, todas as regiões. O mundo como um todo faz parte. Jesus não vai deixar de falar a essas pessoas por conta daquilo que eles são ou por conta daquilo que eles fazem. A Bíblia vai dizer, irmão, de forma muito clara, que naquele momento em que Jesus está abordando essa mulher, ela está falando, olha, eu sempre aprendi que os samaritanos, eles têm um local específico para adorar a Deus. E ela sabia também que os judeus tinham um local específico para adorar o Senhor. E aqui entra outra discussão. É Gerizim ou é Ebal? Qual é o local certo da adoração? Os judeus, eles tinham, na verdade, irmãos, construído o templo suntuoso, construído pelo filho do rei Davi, o rei Salomão. Depois esse templo foi reconstruído por Zorobabel e depois ele foi embelezado por Herodes e no ano 70 o general Tito vai derribá-lo. Então tem toda uma história onde eles achavam que o local de adoração era o templo. O templo é o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus, mas os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E nós lemos uma passagem bíblica que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse é o Deus presente entre nós, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, um Deus que nos traz no templo para adorarmos, mas temos a convicção que Ele não está represado nessa estrutura. Ele é o Deus que ao sair daqui está conosco, que pode ser adorado, quer seja no monte, quer seja no templo ou qualquer um outro local. Lá em São Pedro da Aldeia, uma jovem começou a estudar, e lá onde nós moramos, não é à toa que o nome do local é Colinas, né? Colinas não é planície, é alto. E aí o que acontece? Ela falou, pastor, está gerando para mim uma dificuldade enorme lá onde eu estudo, porque quando eu chego em sala de aula, elas falam aí, você já foi ou não orar no monte? Pastor, elas disseram que lá no monte que as coisas acontecem, eu não estou indo no monte, o que está acontecendo comigo? Mateus, por favor, Mateus 6,6. Aí eu falei, meus irmãos, o local de oração, ir lá no rio, ir para o monte é correr um risco. Descer sem a carteira,
sem o tênis, não é? Talvez só com estiver. Então, quando nós, irmãos, precisamos fazer confronto e refutação para não perdermos tempo, então tem que ir para o monte. Eu nunca fui para o monte. Eu sabia que corria um risco enorme de ir para o monte de madrugada. O risco era grande, eu vou para lá, nada. A Bíblia fala para eu ser sóbrio e vigiar, porque o adversário está bramando como leão. Eu vou atrás de problema para mim. Olha só o que a Bíblia diz, mas vamos ler junto? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto, o que ele fará? Recompensará, irmãos. A maioria das vezes Jesus ia para o monte porque lá ele conseguia se isolar da multidão. Não é porque tem mais ou menos poder, Deus se manifesta em todos os lugares. Tem irmãos aí que às vezes dentro do seu local de trabalho, o banheiro é o único lugar que ele pode orar, que ele pode ler, e sobretudo no horário de folga, né, irmão? Não faça isso no horário do trabalho, né? Vai evangelizar, vai orar quando for a tua folga, sacrifica ela, consagra ela ao Senhor. Mas esse é o momento, irmãos, que nós entendemos que Deus está conosco. E essa mulher aqui, ela estava com essa dificuldade, confrontando também com o lugar onde os judeus adoravam o Senhor. E nós vamos entender, irmãos, que Jesus está junto com essa mulher, passando intencionalmente por Samaria, porque ali havia alguém que ele muito amava. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, proporcionalmente, é quem muito ama ao Senhor. Essa mulher, irmãos, ela teve um encontro com Jesus, ela foi buscar água, meio-dia, provavelmente era horário daquele evento salutar, não é, que nós gostamos pós-culto aqui, não é, de ter feijão preto, alguma carne perdida lá dentro para a gente pescar. Essa mulher, sabe o que ela faz? Ela deixa o seu cântaro de água e sai correndo para a cidade. Olha, eu encontrei um homem que provavelmente ele é profeta, ele falou a minha vida toda, identificou inclusive que o marido que está comigo não é meu. Ele só pode ser o profeta anunciado por Moisés, que viria pós Moisés, que é maior do que Moisés. E aqui, irmão, não é profetada, não. É a profecia se cumprindo, não é aquele que está revelando o que está acontecendo na vida dele, é o Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê, que esquadrinha as nossas mentes, os nossos corações, sabe qual é o nosso problema. Sabe qual é a nossa dificuldade, sabe aonde nós precisamos ser tratado, tocado, curado, sarado para a glória do seu nome. Ele está dando oportunidade para aquela mulher. Eu sei a tua vida, não há nada encoberto diante de mim. Confessa, como nós lemos, no teu aposento, no teu quarto. Não guarde aquilo que impede a sua comunhão com Deus. Irmão, não tem pecado de estimação, irmão. Ah, não, eu gosto tanto de tomar um negocinho escondido. Para de tomar escondido. Está escondido de quem, meu? Eu gosto de vez em quando olhar algumas coisas impuras sem que a minha esposa veja. Não vê, irmão, Deus está vendo. Pastor, eu acho que não tem problema nenhum, pastor, no meu setor de trabalho, falar a palavra de baixo calão e participar de conversas indecorosas, que a Bíblia diz que da nossa boca não pode mais ser proferida. Não pode da mesmo rio jorrar água doce e água amarga. Você é crente na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver. Essa mulher sai agora, irmãos, transformada. Olha só que Deus tremendo. Essa mulher chega na aldeia, que ninguém dava crédito para a mulher, me perdoa as irmãs, mas é a cultura judaica, né, se manifestando naquela época. E essa mulher, irmãos, ela causa tanto impacto com o seu testemunho de vida e com a transformação que ocorre, que os homens saem e vão até o poço para ver se é verdade. E chegando ali, muitos dos samaritanos creram nele, não mais pela palavra da mulher, porque eles viram Jesus, conheceram a Jesus, e isso fez toda a diferença na vida deles. Irmãos, o que nós vamos entender, que quando Jesus,
está se aproximando dessa mulher. Tem um plano de Deus para que ela e os samaritanos pudessem ser alcançados. Deus tem um plano detalhado e específico para cada um de nós que começa pela salvação. Tem algumas práticas, irmãos, eu me lembro que novo convertido, culto da juventude, eu sei que você está pensando, faz tempo, né, pastor? Faz tempo. Aí, naquela ocasião, eu me lembro que o pastor me deu a oportunidade, eu desci bacana aquele dia, né? Novo convertido, né? Aquele tempo eu conseguia até fazer o que hoje se pede, barriga para dentro, peito para fora. Hoje já não dá mais, né? A quantidade de barriga não dá mais para pôr para dentro. Mas eu desci garbosamente, falei, vou botar minha melhor roupa, arrumei um terno bacana, desci. Quando eu desci, rapaz, eu virei em Santarrão, os irmãos me encontravam aí, varão de Deus, a paz do Senhor, o Senhor seja contigo, te abençoe e te igual. Eu falei, rapaz, esse negócio mudou. Irmãos, a mudança nossa, ela não pode ser de fora para dentro, é de dentro para fora, irmãos. O que as pessoas querem ver se a roupa apenas mudou, não. Eu me lembro outro dia que estava me deslocando. É um tipo de translado mais barato, em conta. Para quem está duro aí, essa opção tem, né, nas grandes cidades. Aí peguei o trem. Por hábito, que não faço só aqui, esse não consegui curar, fica alguma sequela. Eu sentei e puxei a minha calça jeans para cima. Quando puxei, ela rasgou. Eu falei, deu ruim. Se fosse hoje, eu podia puxar outro e rasgar um pouco mais, estaria bacana, né? Mas aquela vez deu ruim para mim, porque não era aquilo que estaria agora me obstruindo. E Deus fez algo tremendo, que naquele mesmo trem que eu andava, outro dia passou uns irmãos, eu novo convertido, entregando folheto para todo mundo e não me entregaram. Eu gostei, não gostei. Falei, ninguém me entregou, será que é porque eu estou tão largado assim? Mas, por outro lado, é possível também que a gente consiga identificar alguma coisa que Deus está fazendo em nós, que as pessoas estão percebendo que o testemunho hoje é diferente da vida que nós levávamos outrora antes de conhecer a Jesus. Irmão, Jesus estava orando, os judeus, eles oravam para que os samaritanos não ressuscitassem no último dia. Tamanho era o ódio que eles tinham com eles. Quando usava o termo samaritano, era uma injúria. Evangelho de João 8,48. Como eles não gostavam de Jesus, como seus inimigos queriam difamá-lo, olha só do que eles chamaram Jesus. Vamos ler junto? Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Aquele termo ali era ofensivo, irmão. Chamar alguém de samaritano era atribuir a ele, Jesus, tudo aquilo que eles consideravam acerca dos samaritanos. Nós queremos falar sobre 3 características dos verdadeiros adoradores. A primeira, acredita na divindade de Cristo como profeta a ser enviado por Deus após Moisés, sendo ele maior do que aquele que o anunciou. Irmãos, Jesus Cristo, ele vem para responder ou para atender, ou se não, para testificar acerca daquilo que dele foi dito já no Antigo Testamento, que viria um profeta maior do que Moisés. Os samaritanos também o aguardavam. Só que para os samaritanos, eles só criam na Bíblia deles até o Pentateuco. Por isso que Moisés tem toda essa relevância para eles e em Jesus eles não criam. Mas essa mulher samaritana, ela foi tão impactada que ela falou, não é admissível, cara. Você é o profeta que nós estávamos aguardando, proferido por Moisés. Tanto é verdade que ela sai correndo para dizer, encontrei, ele veio. A promessa já se cumpriu. Então, Moisés fala daquele que é maior do que ele, quando ele viesse, deveria ser aceito pelos judeus. Mas nem todos os judeus o receberam. A igreja hoje, irmãos, ela é composta de judeus e de gentios, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo sendo judeus, e nós que somos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, mas que creram em Jesus.
Põe, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ou seja, o mesmo Jesus que não fez acepção para uma mulher samaritana, não faz também com nenhum de nós, independente daquilo que somos, que fizemos ou que estamos atravessando. Vamos juntos? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então a Bíblia deixa claro, irmãos, que a barreira que se quebrou com essa mulher samaritana se estende até o dia de hoje. Não há nenhum pecado que nós tenhamos cometido que o Senhor não possa perdoar. O Senhor não vai nos amar mais ou menos por conta daquilo que somos ou por conta daquilo que fizemos. É um Deus que está com os braços estendidos, chamando, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando daquilo que ele passou entre nós. Jesus teve fome, teve sede, teve dor, chorou pela morte do seu amigo Lázaro, passou pela morte física, mas no terceiro dia ressuscitou. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Nós estamos aqui nesta noite adorando aquele que morreu, ressuscitou, e está à destra de Deus intercedendo por nós, e que um dia virá para nos buscarmos. Por isso que ele nos enche de gozo, de alegria, como foi aquela mulher. Aquela mulher, ela entendeu que está em Salmo 16, 11, na presença do Senhor, há abundância de alegria. Não dá para ser crente, irmão, sisudo. Não dá para ser crente, irmãos, murmurador. Não dá para ser crente lamentando de todo dia. Ah, ó vida, ó céus, não dá mesmo. O Espírito do Senhor tem que nos encher de alegria. Segunda-feira eu chegava para trabalhar cantando uns hinos lá, ainda entendendo que era continuidade do curso de domingo. Os caras estão doidos, meu irmão. Segunda-feira, dia que todo mundo... O cara gosta daquilo, né? Sextou aí, sextou. Nunca vi ninguém falar segundou, né? O cara só quer o sextou. Aí, quando eu chegava, ele está doido, né, meu irmão? Irmãos, era momento que nós estávamos entendendo. Deus me deu família, me deu emprego, está me dando condições de viver com dignidade, adorando ao Senhor. Agora eu sou salvo, irmãos. Eu vivi uma vida que a probabilidade de eu morrer antes dos 30 anos era muito grande. E Deus está me dando a oportunidade de adorá-lo acerca daquilo que foi anunciado e que um dia eu criei e pôde transformar a minha vida. Segunda característica, irmãos, ela está relacionada com a confissão dos pecados e reconhecer que nada pode estar encoberto diante daquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece. Essa mulher está, irmãos, escondidinha aqui, dando migué dela. Fui casado 5 vezes, estou com outra agora. O senhor está rasgando. Isso não é teu, meu irmão. Fala a verdade. Não é meu mesmo, não. Irmãos, há coisas, às vezes, que nós tentamos esconder ou encobrir de Deus. E o que Deus quer, irmãos, aquilo que está lá em Joel, rasga o teu coração, entra no teu quarto. A coisa que a tua mulher não sabe, que teu marido não sabe, que teu pai não sabe, tua mãe não sabe, teu namorado não sabe, mas Deus sabe. E se é uma luta, uma dificuldade, precisa ser vencida. Não dá para viver uma vida religiosa sem que Cristo possa provocar uma completa mudança na nossa vida. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Os dinossauros lembram, né? Os mais antigos, não, os jovens mais antigos. Um dinossauro não, né, irmão? Esse termo eu escutei na igreja que fui pregado no ano passado. Vou cantar um hino aqui que só o dinossauro. E eu estava na relação dos dinossauros. Mas então, irmãos, é um momento que nós entendemos, irmãos, que Deus está esquadrinhando todas as coisas
nos dando a oportunidade de termos a vida restaurada, como teve aquela mulher. Terceira e última característica, irmãos, que é adorar exclusivamente a Deus, testemunhando a sua transformação e anunciando o Evangelho para todo mundo. Irmãos, essa mulher, quando ela sai para buscar água, ela sai escondida, envergonhada. As vizinhas não queriam estar perto dela. Já viu esse negócio? Vou ficar perto não, vai queimar o meu filme, né? Ninguém queria queimar o filme, a mulher ficava sozinha, isolada. Essa mulher, com o filme queimado, isolada das vizinhas, mas o Salvador está do lado dela. Que Deus tremendo, que não faz acepção de pessoas, que não lança no nosso rosto o nosso pecado. Um Deus que está com a mão estendida, querendo nos tirar do abismo, do buraco, para assim restaurar. Essa mulher, sabe o que ela faz? Ela não quer mais saber se os montes que são os lugares adequados, ou o templo. Ela começa a ter o entendimento da existência de um Deus que, mesmo quando ela tinha alguma coisa guardada em oculto, ele sabia de todas as coisas. E ela vai começar a adorar exclusivamente a Deus. Hoje foi uma discussão interessante lá na classe, não é? Se nós devemos ou não participar, às vezes, de algumas festividades que estão impondo lá uma imagem para ser adorada. Tem preceito bíblico, não tem? Mesaque, Sadraque e Abednego que fizeram. Olha, ainda, rei, que o Senhor nos lance na fornalha de fogo ardente, nós não vamos adorar ao teu Deus. Eu só adoro ao Senhor, porque Ele procura adoradores com essa característica que adora o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher, irmãos, ela sai sem o cântaro. Alguém estava falando, deu ruim para a mulher, ficou doida agora, o sol de meio-dia incidindo na cabeça dela, foi buscar água, voltou sem um canto. E volta alegre, ó, encontrei o profeta. Quem? Moisés? Não, maior do que ele, quem é? Jesus. Como é que você sabe? Ele contou a minha vida toda, ele falou que tem uma água, se eu tomar, não é aquela água do poço de Jacó, 30, 42 metros, mas se ele me der essa água, eu nunca mais vou ter sede. Aqui está associado, irmãos, a vida eterna. Essa água é Jesus, quem der experimenta, recebe a vida eterna no tempo presente, não é quando Ele voltar. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor têm a vida eterna. E essa mulher sai fazendo o que todos nós, como cristãos, temos que fazer. Ela corre na aldeia e começa a evangelizar, irmão. Agora, eu falo, essa mulher foi como? Ela era nova convertida, sabia quase nada. Como é que ela vai? O Espírito Santo está impulsionando, e ela falou, eu creio, quando eu abrir a boca, Deus vai colocar as palavras na minha boca. Nos primeiros dias, né? Depois Ele vai colocar na sua mente e no seu coração, porque você vai ler a palavra, vai orar ao Senhor. Mas essa mulher, irmãos, desacreditada, com a vida moralmente estraçalhada, essa mulher causa um impacto enorme quando ela fala de Jesus. Sabe por quê? Porque a vida dela agora testifica daquilo que ela está falando. O testemunho precisa sim ser vivido, mas essa mulher, além de viver, ela falou. E ela falou e deram crédito a ela, porque a vida dela testificava com a sua mensagem. Eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. Essa mulher estava dando demonstração que verdadeiramente, imagina só, uma mulher samaritana completamente desacreditada. Os samaritanos eram tão rejeitados que os judeus não queriam sequer que eles ressuscitassem, ou seja, vão para o inferno direto. E essa mulher agora sai para anunciar o evangelho na sua aldeia. E quando isso acontece, irmãos, os homens se levantam, vão até a Jesus e ali começa a sua própria história. Tem várias pessoas, irmãos, que nós falamos de Jesus e elas não vão a Jesus. Mas tem muitas pessoas que nós podemos convidar para estar conosco na igreja. Não é que Jesus está restrito ao templo, como era a ideia do Antigo Testamento, mas aqui é lugar de adoração, de proclamação, de anunciar o que Jesus Cristo fez e faz para nos salvar. E essa mulher não se conteve e Deus usou essa mulher. Irmão, Deus vai nos usar
com a nossa vida, com os nossos dons, com o nosso talento, quando nós consagrarmos isso ao Senhor. Tem um menino aí, o que esse menino tem? 5 pães e 2 peixinhos, traz. Na casa de Naamã tinha uma adolescente trabalhando lá, uma doméstica. Essa doméstica abriu a boca e falou, olha, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, que ele pode pedir ao Senhor, o Senhor curar o general Naamã. Naamã deu crédito nessa adolescente. Quando ele chega, ela dá 7 mergulhos aí, meu irmão. No 7º ele sai como bumbum de neném, com a pele lisinha. É porque Deus está operando milagre. Esse homem leproso, que tinha tudo, general vitorioso de guerra, mas ele deu crédito a uma adolescente, que talvez não conhecia muita coisa, alguém sem muita expressão naquele lar, mas que se propôs ou se dispôs a ser usada por Deus. Nós queremos terminar, irmãos, nessa noite, falando sobre essas características dos verdadeiros adoradores. Irmãos, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. O cristianismo é a única religião que o Deus procura os seus adoradores. Porque em todas elas, algumas delas, como foi aquele caso dos profetas de Acera e de Baal, que estão se cortando, clamando pelo Deus morto. Põe aí, por favor, Salmo 115, de 4 a 8. Eles estão gritando, clamando, e o Deus dele não ouve. Olha só por que ele não ouve. Vamos ler junto? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, suas mãos não apalpam, seus pés. Som nenhum lhe sai da garganta. Todos juntos, 8. Tornem-se semelhante a eles os que fazem quanto neles confiam. E quantos neles confiam? Irmãos, quem adora um Deus morto torna-se semelhante a eles, não é? Tem ouvido, não ouve, tem olhos e não vê, porque essas escamas precisam ser derrubadas para que possamos ter essa compreensão. Que o cristianismo é o Deus verdadeiro, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Apocalipse 3:20, e eu quero fechar falando sobre porta, não é? E hoje é o dia do porteiro, e você é o porteiro do seu coração. Põe aí, por favor, Apocalipse 3:20, e o Senhor está batendo. Quer você esteja no templo, que ainda não teve a experiência com Cristo, na sua residência, no seu trabalho, no seu automóvel, aonde você estiver, esse mesmo Deus que teve diante dessa mulher que fazer uma exposição acerca do único Deus a ser adorado, é o que também nessa noite bate na porta do seu coração. Vamos juntos? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz que a festa na terra, a festa no céu, entre os anjos de Deus, quando um pecador se converte. O Senhor quer entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, como entrou em nossa casa, como entrou em nossos corações. Nós vamos orar nesse instante, orarmos também pelos porteiros, né? Não temos presencialmente não conosco, mas se algum estiver nos assistindo, o nosso desejo é que Deus o abençoe. Se você ainda, como porteiro, não abriu a porta que precisa ser aberta na sua vida, ou seja, o seu coração, para que Jesus possa entrar e fazer morada, hoje é o dia da salvação. É o dia da alegria ser produzida como foi no coração dessa mulher samaritana. Ela não se conteve. Largou o cântaro para o lado, a sede dela espiritual tinha sido saciada para sempre, e ela começa a priorizar a Deus e a sua obra. Nós vamos, nesse instante, orarmos ao nosso Deus. Peço, irmãos, que fechem seus olhos, abaixem a sua cabeça, logo depois estaremos adorando ao nosso Deus, mas esse é o momento que eu quero perguntar se há aqui entre nós
alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que gostaria nessa hora que o Senhor está batendo a porta do seu coração, você permitir que ele entra, faça morada. A Bíblia diz que ele vai cear contigo, você com ele, é momento de alegria. A mulher samaritana foi salva porque creu que esse profeta, Jesus Cristo, é o Messias enviado de Deus para nos salvar. A Bíblia fala que através do testemunho delas, pessoas foram salvas, edificadas pelo seu testemunho, e toda a sua aldeia foi evangelizada. Nós vamos orar nesse instante e vamos depois adorar ao nosso Deus. Se tiver alguém acompanhando, quiser enviar uma mensagem no chat, nós estaremos respondendo. E se há alguém aqui que, porventura, gostaria de tomar a sua decisão ao lado de Jesus, levante uma de suas mãos, por favor, que eu quero orar por você nessa noite. Alguém nessa noite entre nós que está afastado, que gostaria de tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Pai eterno e Deus bendito, graça nós te damos, porque Tu és um Deus que não faz acepção de pessoas. Essa mulher foi desprezada pela sociedade, pelas suas vizinhas, ao ponto de estar completamente isolada. Ó Deus, como é bom saber que a Tua palavra diz que ainda que o Teu pai e a Tua mãe possam te abandonar, eu jamais te desampararei. Aquela mulher não estava sozinha. Ao seu lado estava o Filho de Deus, a água viva que desceu dos céus, para quem dele experimentar jamais tenha sede. Ó Deus, a vida espiritual dessa mulher mudou. Ela não estava mais presa a um local específico para adoração. Ela estava compreendendo que aonde estivermos reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. E ela sai para compartilhar, externando, expressando a sua alegria de poder conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, se há entre nós, tanto presencialmente quanto, ó Deus, que estão assistindo ou assistirão posteriormente esta mensagem, que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, e que a porta do coração possa ser aberta para que o Senhor entre e permaneça para sempre. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.